Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui nessa sexta-feira trazendo as últimas informações do tricolor paulista que está em fase de preparação para esse confronto contra o Palmeiras, o choque rei deste domingo, às 17h30 lá na Arena Barueri. Segue aí as últimas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí no vídeo e vamos lá. Amanda Barbosa trazendo todas as informações pra gente. O que a gente pode esperar desse São Paulo no clássico diante do Palmeiras? Amanda, bom dia. Oi, Curi. Boa tarde para você, boa tarde, Joana, boa tarde para todos. Bom, é isso, né? A diferença é que nas últimas semanas o Zubeldia vem tendo de volta aí alguns jogadores importantes, né, para o seu esquema tático, para sua escalação. Na última partida, por exemplo, pela Libertadores, já teve de volta aí como opção no banco de reservas o Pablo Maia, o Arboleda, né? E agora vive a expectativa de ter de volta o Oscar. O jogador entrou na fase final aí de recuperação da lesão na coxa, então vem trabalhando com a equipe. Ontem ele participou de parte das atividades com os jogadores que não foram titulares, né, na última partida. Hoje já voltou para o campo de novo no trabalho que São Paulo fez aqui do CT da Barra Funda e até tem chance sim de estar entre os relacionados para essa partida. Isso vai depender das respostas que o jogador tem dado aí nesses treinos e da avaliação do departamento médico do São Paulo. Ou seja, se estiver em condições, pode sim ser relacionado para esse clássico aí de domingo contra o Palmeiras, porém não deve ser titular, vai ficar no banco de reservas. O São Paulo não tem a intenção de forçar aí a situação, a condição do jogador, e sim de tê-lo na melhor condição possível, até porque a temporada é cheia, tem muitas competições aí pela frente. São Paulo, né, que chega para essa partida aí contra o Palmeiras, vivendo um bom momento, tem aí uma fase invicta. Dentro da Libertadores a fase é ótima, né, com vitórias fora de casa. No Campeonato Brasileiro, embora seja a única equipe invicta, o São Paulo tem 6 empates e apenas uma derrota, apenas uma vitória, e é algo que incomoda aí o time, esse volume de empates dentro da competição, até pela questão de alçar, né, posições mais altas aí dentro da tabela. O Palmeiras é um adversário, né, que sempre traz ali uma barreira mais alta, né, embora não vai jogar em casa, mas não em casa, né, tem o seu mando, tem ali a sua torcida e o São Paulo tem os seus desafios a serem quebrados contra esse adversário. Porém, o Zubeldia com o seu banco um pouco mais recheado à medida aí que as rodadas vão passando, né. Então, só para enfatizar essa questão do Oscar, tem chances de ir, se for, não vai ser o titular na partida, Joana. Ah, não tem nem como, né? É só ver como é que o São Paulo está se comportando com o Lucas, né? O Lucas está ganhando minutagem nas partidas, então deve acontecer a mesma coisa com o Oscar, até para não cometer o mesmo erro, né? Porque o Oscar acabou voltando, jogou mais do que podia, acabou se machucando, são quase 2 meses sem o Oscar. Muito obrigada, meus amigos, pelas informações, Amanda Barbosa. Falando também ainda do clássico, né, Palmeiras e São Paulo do domingo, a gente fala dessa questão de minutagem do Paulinho, do próprio Facundo, que é incansável. A gente do lado do São Paulo, a gente está vendo uma volta gradativa do Lucas, né? Minutagens mais baixas, cerca de 25 minutos, 30 Isso. por jogo, nessas 2 últimas partidas que o São Paulo fez contra Fortaleza e Alianza Lima. E tem também uma expectativa, talvez não para o clássico, mas de um retorno do Oscar, que voltou a trabalhar com o restante do grupo, né? Então, quando ele fez o treino, ele já tinha feito um treino no último domingo, em que ele participou parcialmente. Aí, essa semana, quando ele consegue participar do treino normalmente, a gente entende... E o Zubeldia deve ter ficado animado pra caramba, porque o Oscar vai dar quase 2 meses, né? Que ele não joga. Então, acho que no meio de março, que é a lesão dele. Ele entende que vai ter mais treino hoje, né? Se ele participar 100%, como ele participou ontem, como tem sido a semana do Oscar muito boa, eu acho que jogar mais difícil. Começar jogando de jeito nenhum, mas pode ganhar uns 10 minutinhos, né? Você precisa dar ritmo de jogo para eles, né? Como está sendo feito com o Lucas. Acho que vai ser o mesmo processo, mas caminha para ele ser um reforço de muito peso no banco de reservas e ganhar alguns minutos no segundo tempo. E aí, Lofredo, a gente sempre fala dessas baixas que o Zubeldia teve, do meio campo ali quase completo, não só do Lucas e do Oscar, mas essas voltas são importantes, mas o São Paulo, por mais que no Campeonato Brasileiro está invicto, mas ganhou só um jogo, conseguiu se virar na medida do possível, porque é a segunda melhor campanha da Libertadores. Sim. Os jovens que entraram, e a gente fala do Matheus Alves, do Lucas Ferreira, que vem sendo utilizado também, acabaram dando conta do recado, né? Isso. Passou o São Paulo praticamente ileso desse período, sem esses 2 grandes jogadores que o elenco tem. Que ideia, né, que o Zubeldia teve de colocar esses garotos, né?
A gente sabe que ele colocou porque não teve outro jeito. Não tinha mais o que fazer, né? Não teve outro jeito, né? Ele tinha era reticente em utilizar as categorias de base, mas o elenco foi rareando ali, as opções foram rareando dentro do elenco e ele se viu na necessidade de colocar e os jogadores estavam prontos. Inclusive, quem viu a Copa São Paulo, não foi o caso do Zubeldia, porque ele estava nos Estados Unidos na época da Copa São Paulo, sabia que vários jogadores daquele grupo estavam prontos e alguns ainda podem contribuir, inclusive com o São Paulo. Com o retorno de Oscar e Lucas, veja só que coisa. Se Oscar e Lucas retornassem sem que esses jogadores tivessem dado certo, eles teriam que entrar de maneira precipitada e ia acontecer por necessidade de entrar de maneira precipitada dos jogadores que já são mais para o veterano, né? E que já tem mais alguns problemas de lesão, serem colocados por uma necessidade minutos a mais até do que deveriam. Não vai precisar. Ele vai poder fazer com cuidado, colocando, saindo do banco de reservas. Que inclusive. É o que ele não teve quando o Oscar se machuca, porque ele não tinha ninguém. E aí o Oscar joga a partida da Libertadores antes do tempo, né, de total. Foi, de uma certa forma, arriscou, né, Lofredo? É exatamente o que ele não precisa fazer agora. Contra o Tadieres, né, se não me engano. Isso, agora o Oscar a gente precisa... Aquele 1-0 fora de casa. O Lucas um pouquinho menos, mas o Oscar a gente precisa acompanhar essa questão de lesão. Se vão ser lesões recorrentes, se vai voltar e vai machucar de novo, se vai conseguir pegar o ritmo, porque a verdade é que ninguém estava vendo o Oscar jogar. Ninguém tinha notícia nenhuma sobre o Oscar. Quanto tempo que ele ficava machucado, se ele ficava parado, se quando ele voltava levava tempo para pegar ritmo. Ninguém sabia nada sobre o Oscar, ninguém estava acompanhando o Oscar, porque a gente falou de futebol periférico, né? Para a realidade do mundo é Estados Unidos e mundo árabe, ainda que a Arábia Saudita tenha feito esse investimento. A China, durante um tempo, levou vários jogadores para lá, mas mesmo assim não conseguiu sair da periferia do futebol. E esse tempo de altos investimentos já passou. Já passou, e ele ficou ele era o último o último com o contrato do pessoal de alto investimento lá, e foi ficando, ninguém estava acompanhando. Já era difícil acompanhar quando estava muita gente lá, quando poucos ficaram, então precisamos saber realmente como ele reage, principalmente com a dinâmica de exigência do futebol brasileiro, que aí não tem igual, né? Fica na expectativa, então, sobre o Oscar. O Palmeiras enfrenta o São Paulo, recebe o São Paulo, mas não no Allianz Parque, né? O jogo é na Arena Barueri, domingo às 5h30 da tarde.